Boa tarde a todos. Meu nome é Rafael Vecchi. Eu sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Doenças Tropicais da Faculdade de Medicina de Botucatu e eu vou apresentar o painel número 4 do eixo 2, intitulado Avaliação da atividade biológica do complexo polimixina B, cobre 2, frente à Klebsiella pneumoniae multidroga resistente. A Klebsiella pneumoniae é um micro-organismo gram-negativo, muito prevalente no ambiente hospitalar, associada a infecções de diversos sítios corpóreos, com altas taxas de morbidade e mortalidade. A polimixina B é um antimicrobiano peptídico catiônico, estruturalmente composto por uma cadeia lateral tripeptídica ligada a um anel catiônico. A resistência à polimixina B é um problema de saúde pública mundial, principalmente porque trata-se de uma droga de última escolha utilizada no tratamento de infecções causadas por bacilos gram-negativos resistentes aos carbapenêmicos. Este mecanismo de resistência se refere à modificação da estrutura da fração lipídio A do LPS bacteriano através da adição de moléculas de 4-amino-L-arabinose ou fosfetanolamina, de modo a tornar essa estrutura, a fração lipídio A, carregada positivamente, provocando a repulsão da droga. Este mecanismo de resistência pode ser promovido por mutações cromossomais nos sistemas de dois componentes, principalmente os sistemas de dois componentes PMRAB e FOPQ, bem como por genes plasmidiais chamados MCR. Hoje já existem pelo menos 9 tipos diferentes de MCR conhecidos, que podem levar à resistência à polimixina B. Bom, diante do crescente isolamento de bacilos gram-negativos, em especial Klebsiella pneumoniae, resistentes aos carbapenêmicos e à polimixina B, o desenvolvimento de novas drogas que sejam uma alternativa terapêutica para o tratamento destas infecções se torna cada vez mais relevante. Neste contexto, uma das principais abordagens é a síntese de metalofármacos através da complexação de íons metálicos a moléculas de drogas antimicrobianas já existentes, com o objetivo de tornar estas drogas mais sensíveis ou retomar uma sensibilidade que havia se perdido. Portanto, o objetivo deste trabalho foi desenvolver um metalofármaco através da complexação do íon metálico cobre 2, a molécula de sulfato de polimixina B, bem como avaliar a sua atividade antimicrobiana frente a espécimes de Klebsiella pneumoniae resistentes aos carbapenêmicos e à polimixina B. Para tanto, inicialmente nós realizamos a síntese do composto de coordenação. Para isso, a massa de 1 milimol de sulfato de polimixina B foi solubilizada em água destilada e posteriormente desprotonada através do gotejamento de uma solução aquosa de hidróxido de sódio, 0,1 molar, até que o pH da solução fosse de 6,5. Na sequência, esta solução foi acrescentada a uma solução etanólica de 3 milimol de sulfato de cobre. Essa mistura foi então aquecida em forno de micro-ondas convencional por 60 segundos para a formação do composto de coordenação, o cobre 3 polimixina B. Após esta etapa de síntese, nós realizamos vários ensaios com o objetivo de garantir que o sulfato de cobre, que os íons metálicos do sulfato de cobre tivessem interagido com a polimixina B, bem como promover a caracterização deste novo complexo formado. Os ensaios realizados foram a termogravimetria e análise térmica diferencial, a complexometria,
a espectroscopia na região do infravermelho e a difratometria de raios-x do pó. Estes ensaios nos forneceram uma série de informações bastante relevantes acerca deste novo complexo. Nós conseguimos garantir que o complexo realmente havia sido formado, e dentre estas informações, algumas são relevantes, como por exemplo, conseguimos sugerir a fórmula mínima do complexo como cobre 3 polimixina B heptaidratado. Uma outra informação bastante relevante fornecida por esses ensaios químicos que nós realizamos foi que os íons metálicos cobre 2 interagiam com grupamentos amina exibidos na estrutura molecular da polimixina B. Nós conseguimos ver na estrutura da polimixina B representada que existem pelo menos 5 grupos amina disponíveis para a interação com íons metálicos cobre. Nós não conseguimos determinar em qual grupamento amina, em qual local exatamente os íons cobre interagiram, mas nós conseguimos garantir que os íons metálicos cobre 2 interagiram com estes grupamentos. Na sequência, foi realizada a avaliação da atividade biológica do novo complexo gerado, utilizando a técnica de microdiluição em caldo, isto para 18 isolados de Klebsiella pneumoniae resistentes aos carbapenêmicos e à polimixina B. Estes isolados foram separados, foram obtidos de pacientes tratados no Hospital Estadual Bauru entre abril de 2016 e novembro de 2018. Bom, aqui nós queremos representar a determinação da atividade biológica do complexo cobre 3 polimixina B. Para tanto, nós vamos representar a técnica de microdiluição em caldo para uma dentre as 18 amostras testadas. Aqui, no caso, nós selecionamos a amostra 2. E nós podemos ver, através da foto da microplaca de poliestireno, que nas linhas A e E, a técnica de microdiluição em caldo foi realizada utilizando a polimixina B. Já nas linhas B e F, foi realizada a mesma técnica, agora utilizando o complexo gerado. Nós podemos também observar nos poços da coluna 1 o controle de esterilidade, portanto, sem crescimento bacteriano. Nos poços da coluna 2, nós vemos representado o controle de crescimento, portanto, com crescimento bacteriano. E nos poços das colunas 3 a 12, nós temos concentrações crescentes destas drogas, polimixina B e complexo, variando entre 0,125 microgramas por ml a 64 microgramas por ml. Por esta técnica de microdiluição em caldo, nós conseguimos os seguintes resultados para esta amostra, a amostra 2. A concentração inibitória mínima da polimixina B para esta amostra foi de 16 microgramas por ml. Já a concentração inibitória mínima do complexo gerado para esta amostra foi de 8 microgramas por ml. Dessa forma, nós conseguimos mostrar que para esta amostra, a amostra 2, a atividade biológica do complexo gerado foi superior em relação à polimixina B. Nós também realizamos a técnica de microdiluição em caldo, seguindo a mesma técnica descrita anteriormente, para o sulfato de cobre isoladamente, com o objetivo de mostrar que ele, por si só, não exercia atividade antibacteriana, portanto, inibindo o crescimento das amostras de Klebsiella pneumoniae utilizadas. Nós podemos observar que a concentração inibitória mínima para o sulfato de cobre foi maior ou igual a 64 microgramas por ml, que foi a maior concentração testada, portanto, mostrando que o sulfato de cobre não exercia
inibição do crescimento bacteriano. Neste gráfico, nós mostramos as concentrações inibitórias mínimas do sulfato de cobre nas barras de coloração cinza, da polimixina B nas barras representadas em preto e do complexo cobre 3 polimixina B nas barras brancas para todas as 18 amostras testadas pela técnica de microdiluição em caldo. E aqui nós podemos observar o seguinte. Para 44,44% das amostras testadas, estas representadas pelo círculo azul, a atividade biológica do complexo foi superior em relação à polimixina B, o que foi comprovado pela concentração inibitória mínima do complexo, que foi menor em relação à polimixina B. Já para 33,33% das amostras, estas representadas pelos círculos verdes, a concentração inibitória mínima do complexo gerado foi igual à concentração inibitória mínima da polimixina B e, portanto, nós podemos afirmar que a atividade biológica foi igual também. E, por fim, para 22,23% das amostras, estas representadas pelos círculos vermelhos, a concentração inibitória mínima do complexo gerado foi maior em relação à polimixina B, portanto, para estas amostras, a atividade biológica do complexo foi menor em relação à polimixina B. Portanto, com este estudo, nós conseguimos sintetizar com sucesso o complexo cobre 3 polimixina B, através das análises químicas que nós realizamos, nós conseguimos comprovar que este complexo foi sintetizado, conseguimos também sugerir a fórmula mínima do complexo, como cobre 3 polimixina B heptahidratada, e conseguimos determinar que os íons cobre 2 interagiam com grupamentos amina expostos na estrutura da polimixina B. Além disso, através da técnica de microdiluição em caldo, nós conseguimos determinar a atividade biológica deste complexo, que nos mostrou bons resultados neste estudo preliminar. Embora novos estudos devam ser dirigidos com o intuito de esclarecer alguns pontos que ainda se fazem uma interrogação, como, por exemplo, as diferenças na atividade biológica deste complexo frente aos diferentes isolados testados, visto que nós obtivemos que para apenas 44,44% das amostras, o complexo gerado teve uma atividade biológica superior em relação à droga utilizada como base para a síntese, que foi a polimixina B. Muito obrigado.